ecrã. Ok, muito bem. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, perfeitamente. Ok, muito bem. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma sessão organizada por nós para esta audiência do Nest. Nós temos organizado algumas sessões relacionadas com o Google Cloud e hoje vamos alargar um pouco esse âmbito para falar também sobre Google Maps. Google Maps que faz parte do ecossistema de Google. E vamos tentar focar-nos então em casos de uso relacionados com o turismo. Portanto, eu vou dar apenas um pequeno enquadramento sobre Google Maps no âmbito da Google e de seguida irei passar a palavra ao Vasco Pinheiro. O Vasco Pinheiro é Managing Partner na Focus BC. A Focus é um parceiro nosso na área de Google Maps Platform, mas também na área de Google Cloud Platform. Portanto, trabalhamos em várias iniciativas, vários projetos conjuntos e, portanto, achamos que seria boa ideia trazer especialistas nesta área para falar sobre esses casos de uso e esses mesmos projetos. Portanto, de seguida irei então passar a palavra ao Vasco. Muito rapidamente, então vou fazer apenas o tal enquadramento e de seguida falaremos sobre Maps especificamente. Antes de mais, como muitos deverão saber, a Google foi fundada há mais de 21 anos agora e começamos, obviamente, pelo motor de busca. O que acontece é que, ao longo destes 21 anos, temos criado, portanto, tivemos que desenvolver tecnologia própria, tivemos que desenvolver uma infraestrutura global para suportar essa mesma aplicação. Infraestrutura e tecnologia que é única na indústria. E, no fundo, o que nós estamos a fazer, ao longo dos anos, fomos alargando também esses casos de uso, sempre muito focados na área dos dados, portanto, retirar informação, extrair informação e tornar esses dados mais úteis, portanto, começando com o motor de busca, mas depois alargando para a área de mapas que iremos falar hoje, para a área de vídeo com o YouTube, de fotos com Google Fotos, e-mail com o Gmail e tudo mais. Portanto, temos neste momento 9 produtos com mais de 1 bilhão, mais de 1.000 milhões de utilizadores em cada mês. Portanto, isto confirma a escalabilidade desta mesma infraestrutura e a utilidade também, obviamente, desses serviços e a relevância desses serviços. Portanto, a missão da Google, quando foi fundada há mais de 21 anos, era a de organizar a informação do mundo e torná-la universalmente útil e acessível. No fundo, o que nós estamos a fazer com o Google Cloud é trazer essa infraestrutura, trazer essa engenharia, trazer esse know-how aos nossos clientes e aos nossos parceiros e às comunidades de developers e de startups e tudo mais. Portanto, no fundo, estamos a pôr essas ferramentas tecnológicas à disposição desses utilizadores externos à Google através de várias formas, portanto, seja através da infraestrutura em si, através de APIs, através de... existem várias formas de utilizarem então essas ferramentas e, no fundo, o meu trabalho na Google Cloud é de ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros, a montar soluções de acordo com as necessidades dos seus negócios, baseadas nestas mesmas ferramentas. Portanto, dando um pequeno overview do que é Google Cloud, no fundo, existem várias ferramentas, várias plataformas. Se começarmos pela parte de baixo, temos a questão da Workforce Transformation, portanto, através de plataformas como o G Suite. Portanto, o G Suite é, no fundo, a versão empresarial ou de negócio de ferramentas muito comuns no mundo do consumidor, como, por exemplo, o Gmail, o Google Docs, o Google Calendar, ou até mesmo o Google Meet, que estamos hoje a utilizar nesta sessão. Portanto, isto disponibilizado como uma ferramenta de colaboração e de produtividade para as empresas.
Temos também o Chrome Browser e também o Chromebook, o laptop baseado no Chrome OS. Android, que tem também, obviamente, aplicações empresariais. E depois, mais orientado às business lines, portanto, ao negócio, temos o Google Maps e temos, por exemplo, o APG, que é uma plataforma de gestão de APIs. Acima disso, temos então o Google Cloud Platform. Portanto, o Google Cloud Platform é a nossa plataforma como Public Cloud Provider, em que nós disponibilizamos vários serviços que vão desde infraestrutura, ou seja, pensem em máquinas virtuais, ligações de rede, firewalls e tudo mais, até à parte analítica dos dados e até mesmo à analítica mais avançada, como machine learning e inteligência artificial, que foram, aliás, temas abordados noutras sessões que serão disponibilizadas também online. Portanto, existe uma stack bastante alargada e que pode ser e que está cada vez mais integrada, e esta integração entre o Maps e o Google Cloud Platform é um exemplo disso mesmo. Portanto, nós consideramos que, aderindo a este ecossistema da Google e do Google Cloud e tirando partido de muitas outras ferramentas ou produtos desse ecossistema, como por exemplo o Google Assistant, ou o Stadia na área de gaming, ou o Maps que vamos falar, ou até mesmo as ferramentas de ads, de publicidade e de marketing digital. Portanto, com a integração destas ferramentas, conseguimos tirar partido de um ecossistema muito rico e muito diferenciado em várias áreas, como, por exemplo, na área da analítica dos dados. Portanto, uma questão que nos colocam muitas vezes em que é que o Google Cloud é diferente dos outros cloud providers. Muito rapidamente, eu penso que se distingue em quatro grandes áreas. Portanto, ponto número 1, a escalabilidade, a segurança, a fiabilidade desta infraestrutura que é global e que é única e que suporta as tais 9 aplicações que têm uma escala única no mundo. A parte da analítica, ou seja, isto é o core da Google. Portanto, nós temos serviços que são muito populares, como por exemplo o BigQuery, que são únicos na indústria porque realmente vêm da necessidade que a própria Google teve internamente de fazer análise de dados a uma escala única no mundo. Portanto, que estão agora disponíveis também nesta Google Cloud Platform. Existe também uma área também muito relevante que é da modernização das aplicações. Portanto, nós temos uma estratégia híbrida e multi-cloud para o desenvolvimento de aplicações baseada em containers, baseada em tecnologias open source. E, por último, temos então o tal ecossistema bastante rico, que toca várias áreas e que está cada vez mais integrado, portanto, que é o ecossistema da Google. Portanto, isto é um overview muito rápido e agora sim vamos então focar-nos no Google Maps em particular e passo então a palavra ao Vasco. Vou só parar de partilhar. Vasco. Obrigado, Tiago. Força, obrigado. Bem-vindo a todos. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Sure. Ok. Calculo que estão todos a ver. Muito bom dia a todos, bem-vindos. Meu nome é Vasco Pinheiro, sou Managing Partner da Fox BC e, bem, em primeiro lugar, queria começar por agradecer à Google e ao Tiago pelo convite para estarmos presentes nesta sessão sobre Google Maps no turismo e espero que seja uma sessão inspiradora para todos. E que seja útil o tempo que estão aqui connosco durante este período. A Fox, para quem não conhece, a Fox BC, Business Consulting, é uma empresa de consultoria focada no desenvolvimento de produtos e soluções de negócio com uma forte componente de Location Intelligence e Real-Time Location Intelligence. E desde que foi fundada, em 2012, a Fox BC estabeleceu uma parceria com a Google porque acreditamos que é a empresa com mais visão
e com as mais inovadoras e melhores tecnologias de Location Intelligence. Na sessão de hoje vamos falar sobre Google Maps Platform, que são os serviços de Location Intelligence da Google, e fazer a ponte da aplicação destes serviços no domínio do turismo. O mundo está a mudar e o ritmo da mudança está a aumentar de uma forma significativa, motivado pela internet, devices conectados, tecnologia cloud. De acordo com a Forbes, 90% dos dados do mundo foram criados nos últimos 2 anos e a maioria dos dados já tem ou irá ter uma componente de localização. Esta componente de localização oferece o contexto e a ligação entre todos os dados que não podem ser relacionados de outra forma, criando um valor sem precedentes para o negócio. E, além disso, tem havido um aumento significativo dos dispositivos conectados em todas as indústrias. Como sabem, hoje existem mais de 23 bilhões de dispositivos IoT em todo o mundo e em 2025 esperam-se que venham a existir mais de 75 bilhões de dispositivos, todos com uma componente de localização. Para pôr estes números em contexto, significa que, em média, cada pessoa irá ter cerca de 6 dispositivos conectados ligados à internet, o que dá uma dimensão da escalabilidade e do volume de dados que vamos ter ao nosso dispor, todos eles com uma componente de localização muito forte. E todos estes dispositivos que vão estar ligados e que vão estar ligados à internet vão produzir ainda mais dados, o que torna a componente analítica e de Location Intelligence ainda mais crucial. Os dados de localização permitem que as empresas visualizem dados, entendam o contexto, analisem e desenvolvam insights. Existem 3 benefícios principais que os dados de localização podem oferecer às empresas. Ajudam as empresas a criar melhores experiências para os clientes e para os utilizadores, ajudam a otimizar as suas operações e permitem a tomada de decisões estratégicas relacionando informações que não podiam ter antes. Vamos agora entrar no mundo específico do Google Maps. As questões que tenham podem ir colocando no chat, que nós vamos vendo, e no final propunha termos uma sessão de QA para respondermos às vossas questões. O Google Maps no contexto do turismo. O viajar é explorar locais desconhecidos. E o Google Maps, talvez não nos apercebamos, mas está presente em toda a experiência do viajante. Em casa, quando estamos a explorar o mundo para escolher o nosso destino e queremos saber onde vamos ficar e qual é a oferta complementar, o que fazer, o que comer, o que ver, usamos o Google Maps para tudo isto. Pesquisamos locais, pesquisamos hotéis, pesquisamos pontos de interesse, navegamos dentro das instalações, dentro dos hotéis, dentro das grutas, debaixo do mar, com o Street View. E podemos saber também as opiniões de outras pessoas que já partilharam as mesmas experiências que nós queremos experimentar e que deixaram os comentários no Google Maps, e com isso temos um conhecimento como nunca antes foi possível ter. No processo de booking usamos também o Google Maps quando estamos a introduzir a nossa morada, e os processos de booking são facilitados com o conhecimento e com a aceleração da morada, como vamos ver mais à frente. E no destino, quando estamos a explorar o território e queremos saber o que é que existe perto de nós, para que de uma forma ágil consigamos saber os locais mais interessantes para visitar. Tudo isto, o Google Maps disponibiliza conhecimento e informação para nos ajudar na experiência de viagens. Quando regressamos a casa, peço desculpa, quando regressamos a casa, damos o nosso feedback, a nossa avaliação dos locais onde estivemos, partilhamos fotografias e vídeos no Google Maps e para que outras pessoas também possam partilhar e beneficiar das nossas experiências. Outro aspecto também importante é que em todas as fases da nossa viagem nós temos que nos deslocar. Bike sharing, ride sharing, shuttle services,
transportes públicos, luggage handling. Tudo isto, muitos destas atividades são suportados por modelos de negócio disruptivos disponibilizados pela Google e que permitem aos visionários e às startups criarem modelos de negócio não antes possíveis e que só são enablers e que são, digamos, capazes de servir a população e as pessoas, porque o Google Maps aproxima as pessoas dos recursos e estabelece uma relação através da localização de todos estes ativos. Portanto, em toda a experiência do viajante, do princípio ao fim, nós temos uma presença muito forte do Google Maps, mesmo que às vezes não demos por isso, mas ele está lá. Mas também podemos olhar para o turismo de outra perspectiva, que eu acho que também é importante. Não da perspectiva de quem viaja, mas na perspectiva de quem investe, ou de quem recebe o turista, ou de quem organiza eventos. Aqui também o Google Maps tem um papel muito importante. Para o turismo, os investidores significa também uma oportunidade para investimento imobiliário. Onde investir, quais os locais com mais potencial, qual a oferta existente, como se caracteriza. O Google Maps e Location Intelligence são um ativo core das empresas imobiliárias com um foco no domínio do turismo. Mas o turismo também significa criar as melhores condições de estadia para os visitantes e para os turistas. E todos os detalhes são importantes na recepção dos turistas. A Location Intelligence tem um papel muito importante na gestão de resorts, campo de golfe ou grandes infraestruturas turísticas. E vamos ver como Val de Lobo, por exemplo, trabalha todos os dias com as nossas tecnologias, as tecnologias Google, Cloud e Maps, para receber com excelência os viajantes e os turistas. O planeamento e a organização de grandes eventos que captam dezenas e centenas de milhares de pessoas exigem também plataformas de location aware capazes de interagir e de gerir as diversas informações que envolvem o planeamento, a preparação e a realização do evento. E aqui vamos ver também como grandes organizações europeias estão a usar o Google Maps e a Google Cloud na gestão dos seus eventos. Portanto, estamos a ver formas distintas de olhar para o turismo, na perspectiva do viajante e na perspectiva de quem recebe, quem investe e de quem organiza. E como vemos, o Google Maps está presente em toda esta cadeia de valor, em toda esta indústria, de uma forma muito intrínseca e suportando grande parte da atividade do turismo. E desde 2005 que a missão da Google tem sido ajudar as pessoas a explorar e a navegar no mundo em qualquer lugar que se encontrem. O Google Maps Platform tem evoluído ao longo dos anos para uma suite de 18 APIs que suportam mais de 3 milhões de sites e aplicações. A missão da Google é ajudar as pessoas a navegar e explorar o mundo onde quer que estejam. A qualidade, a precisão e a atualização dos dados devem-se ao crescente investimento em tecnologia de localização. A Google continua a investir e explorar novas maneiras de ligar as pessoas ao mundo. E vamos dar 3 exemplos para demonstrar como é que a Google tem investido como ninguém neste setor e que permite ser o líder inequívoco na representação espacial do mundo. A Google investe dezenas de bilhões de dólares no mapeamento do mundo em constante mudança. Muito mais de qualquer outra organização. Além do investimento inigualável no Google Maps, a Google investe fortemente noutras empresas, como o Android Auto, o Waymo ou o Waze, e que geram sinergias cruzadas com o Google Maps e vice-versa. Os mapas da Google, altamente precisos, ajudam os veículos autónomos da Waymo a navegar com segurança. Os bilhões de dispositivos Android, carros Waymo e carros com Android Auto, recolhem continuamente mapas de alta definição, sinais de trânsito em tempo real, condições de estrada, que são usados para melhorar o Google Maps. O Google tem mais de 1 milhão de utilizadores. Google Maps, mais de 1 bilhão de utilizadores diários em todo o mundo, para dar uma dimensão da escala de utilização desta plataforma e da utilidade dela e o impacto que tem na vida, no dia-a-dia das pessoas. Tem mais de 60 milhões de guias locais, que são pessoas que fazem milhões de contribuições diárias para o Google Places.
A Google emprega também milhares de engenheiros que em todo o mundo desenvolvem algoritmos para enriquecer todos estes dados que são colocados e que existem e são disponibilizados no Google Maps. Todas estas pessoas, juntamente com a tecnologia de ponta Google Maps, geram mais de 25 milhões de atualizações por dia. O Google Maps tem 3 produtos core e que podem ser usados como bloco de construção para a criação de aplicações e de experiências location aware. O Maps, Routes and Places. O Maps APIs traz o mundo real aos utilizadores com mapas personalizados e imagens do Street View. Os Routes ajudam os utilizadores a encontrar a melhor maneira de ir de A a Z com tráfego em tempo real. E o Places ajuda os utilizadores a descobrir o mundo com dados de localização para mais de 100 milhões de pontos de interesse. Okay. Vou agora falar de cada uma destas APIs. Maps, Routes and Places. E depois vamos ver alguns casos reais, alguns exemplos de aplicações e soluções relacionadas com o turismo com estas plataformas. Google Maps. O Google Maps API disponibiliza um conjunto de APIs para que possam ser consumidas em aplicações que necessitam de mapas interativos, JavaScript API, Embedded API, APIs para visualização de imagens 360 do mundo, o Street View API, e os Static Maps, que são imagens dos mapas de uma forma mais light, mais leve, para permitir que as aplicações tenham um contexto de localização e que disponibilizem esse contexto de localização aos utilizadores. Os Routes API permitem-nos encontrar as melhores opções para nos deslocarmos quando navegamos de A a Z. Nós temos 3 APIs principais. O Directions API, que nos permite obter os melhores caminhos quando eu me quero deslocar de A a Z. Distance Metrics, matrizes de origem e destino, para fazer otimizações e planeamento no domínio das deslocações, transportes, etc. E o Roads API. Aqui uma palavra sobre o Roads API. Parece-me que temos tido muita experiência e casos de sucesso com esta API e gostava de dar uma nota sobre ela porque é relevante. O Roads API aumenta com algoritmos de inteligência, aumenta a precisão dos dados de GPS das viaturas. Quando nós estamos a deslocar uma viatura, quando estamos em deslocação de uma viatura e temos o sinal de GPS, temos um erro associado a esse sinal. Com base no histórico de deslocação, o Roads API permite determinar com maior precisão e com exatidão qual é a estrada onde realmente aquele veículo se encontra. E com essa precisão nós conseguimos atuar, por exemplo, os sinais de trânsito para permitir a deslocação em corredores verdes dos veículos de emergência. Permite-nos conhecer com exatidão se a entrega de uma encomenda está no local certo e com rigor, e não está nas traseiras ou noutro local. Portanto, aqui o Roads API e a inteligência que é disponibilizada pelo Roads API aumenta de uma forma muito significativa a precisão dos dados no domínio da modulação de transportes. Já sabemos que a tecnologia cloud permitiu novos modelos de negócio disruptivos em todos os setores. Um dos mais conhecidos é o ride-sharing, que surgiu graças à explosão dos dispositivos conectados e à integração de dados de localização com a tecnologia cloud. É um exemplo de como novos modelos de negócio estão a desafiar os sistemas tradicionais, movendo pessoas e bens de um lugar para o outro de uma forma mais rápida e mais barata. E este imperativo está também a moldar
a indústria, sejam as cadeias de abastecimento industriais ou plataformas de entrega, as transportar mercadorias e pessoas de uma forma rápida e mais barata do que nunca, é essencial para permanecer relevante neste mundo moderno. O setor da partilha de viagens valia em 2016 3,3 bilhões de dólares e estima-se que duplica até ao final deste ano, 2020. E para termos uma ideia, o mercado endereçável das encomendas de entrega em casa, entrega em moradas, vai crescer para mais de 23 bilhões de dólares até 2025. E nos dias que vivemos hoje, as plataformas e serviços de entrega marcaram a diferença durante este período do Covid. E vão marcar porque esta experiência de consumo em casa veio para ficar, não haja dúvida. Em Portugal, para termos uma ideia, este setor cresceu mais de 30% e houve países na Europa, como na Polónia, que foi necessário duplicar as operações para fazer face à procura das entregas em casa. E a duplicação da entrega não significa a duplicação das infraestruturas. Significa que temos de trabalhar no domínio da otimização. E aqui a Google Cloud e a Google Maps são um parceiro fundamental no domínio da otimização das operações. Routes API, é possível, com o Routes API, criar rotas eficientes para reduzir custos e melhorar a experiência do cliente. Utilizamos nos modelos de cálculo, a Google utiliza modelos de cálculo preditivo e em tempo real. Portanto, conseguimos fazer um modelo de deslocação para a entrega de uma encomenda amanhã, num determinado horário. E temos a predição de qual é que vai ser o tráfego amanhã, àquela hora, naquele local. Por outro lado, temos a capacidade de modelação de múltiplos pontos intermédios de entrega com as sugestões de rotas e tempos estimados de viagens e de chegadas aos pontos intermédios. O Routes possui também instruções de direção muito abrangentes e atualizadas, cobrindo mais de 40 milhões de quilómetros de estrada em mais de 200 países e territórios no mundo, que permite navegarmos em qualquer meio de transporte, mesmo a pé, ou de bicicleta, de carro, ou transporte público, e conseguirmos saber o melhor trajeto de ir de A a Z. O Places API, que é a terceira classe das APIs do Google Maps. O Places API disponibiliza um conjunto de APIs que nos permitem conhecer o que nos rodeia. Pontos de interesse, moradas, com o Geocoding API, determinar a localização de dispositivos e de ativos pela Geolocation API e com uma componente específica para dispositivos móveis e incorporação deste conhecimento de pontos de interesse em dispositivos móveis através dos SDKs para Android e iOS. O mundo em nosso redor está em constante mudança. Empresas fecham, empresas abrem, adaptam-se, modernizam-se, oferecem novos serviços e novos produtos. Nos últimos 10 anos, o setor de retalho na China experimentou um crescimento meteórico. O país, em 2006, tinha cerca de 23 mil lojas de retalho. Aumentaram mais de 400% para 98 mil lojas em 2016, em 10 anos. Em 2017, o Reino Unido criou 197 mil pequenas empresas em relação ao ano anterior. E desde 2000, mais de 2,2 milhões de novas pequenas empresas foram criadas no Reino Unido. Todas estas mudanças podem ser e são contributos dos utilizadores, quer dos proprietários que querem comunicar os seus serviços e os seus produtos, quer dos clientes que utilizam esses serviços e esses produtos e querem deixar o seu comentário e partilhar a sua experiência. E de uma forma colaborativa constrói-se um conhecimento em tempo real que reflete a realidade do mundo que nos rodeia e que
diariamente se transforma. Com o Google Places, disponibilizamos aos utilizadores dados sobre nomes de locais, endereços, moradas, classificações, críticas e informações de contacto. O Google Maps tem mais de 60 milhões de guias locais, que são pessoas, colaboradores, que ativamente fazem mais de 20 milhões de contribuições por dia e que adicionam 700 mil novos locais no Google Maps todos os meses. Para que todos possamos ter informações precisas, confiáveis e em tempo real. O Google Places facilita a inserção de informações corretas de moradas, fazendo sugestões automáticas enquanto se digita, usando a feature de autocomplete. O preenchimento retorna automaticamente sugestões do local, conforme o utilizador digita, e uma vez que o utilizador seleciona a morada, preenche automaticamente os campos restantes. Os benefícios do preenchimento automático são menos erros, maior precisão no endereço, maior experiência de utilização. Isto é um detalhe, mas é um por maior. O que significa é uma maior fidelização dos utilizadores, menos abandono e maiores taxas de conversão nos nossos portais online. E com esta informação, partilho convosco aquilo que são as 3 dimensões do Google Maps Platform. Os mapas, os conteúdos e os serviços de routes e os serviços de places. Toda esta infraestrutura é utilizada por programadores que querem incorporar o conhecimento do território nas suas aplicações de negócio, nas suas aplicações para os utilizadores. Mas, se nós queremos construir estas aplicações, necessitamos também, muitas vezes, de utilizar os nossos dados, as nossas infraestruturas, os meus mapas dentro do meu edifício, dentro do meu hotel, as minhas imagens, os meus panoramas, os meus clientes, as minhas lojas. E aí entra uma plataforma que se chama Mapify. E o Mapify é uma plataforma da FoxBC que estende o Google Maps com dados próprios numa plataforma privada e segura na Google Cloud. Portanto, o Mapify é um gestor de conteúdos geoespaciais capaz de integrar qualquer tipo e volume de dados georreferenciados, incluindo dados provenientes de sensores em tempo real. Com o Mapify, nós integramos dados, múltiplas fontes, dados em tempo real, dados sobre o território, fazemos analítica sobre esses dados e disponibilizamos esses dados como serviços para serem consumidos em aplicações. Os recursos para os utilizadores são fornecidos por aplicações que podem funcionar tanto em navegadores web quanto em dispositivos móveis. Podem ser rápido e facilmente adaptados a diferentes verticais, cidades inteligentes, indústria, retalho, infraestruturas, serviços públicos, real estate, facilities management, turismo, muitos outros verticais. E as interfaces com os utilizadores são baseadas em mapas, que eu não podia deixar de ser, e mapas Google, que permitem o uso de múltiplas camadas de dados, fundidos com os mapas da Google e com a inclusão de múltiplas ferramentas de consulta, de exploração, de análise e de edição de dados. E nós hoje temos já dezenas, centenas de aplicações, de soluções construídas com Mapify, com Google Maps e Google Cloud, que fazem o location aware, o enabling de muitas soluções de negócio, a otimização de operações de muitas organizações, em muitas indústrias e em muitos verticais. E de seguida vou mostrar, no setor do turismo em particular, alguns exemplos de aplicação da Google Maps, Google Cloud e Mapify.
E vamos mostrar aqui um caso muito interessante de um cliente nosso, que é a Câmara de Vila do Bispo, que utilizou o Mapify para gerir conteúdos turísticos e fornecer esses conteúdos turísticos através de aplicações aos visitantes e turistas. Um caso... Bem. Não sei se estão a ver. Estão. Sim, estamos a ver o portal. Sim. É isso, sim. Agora, ok, já saltou. Ok, agora save. Sim, okay. Agora estamos a ver o mapa. Muito bem. Portanto, oi. Ok. Pronto. Aqui, o que a Câmara Municipal de Vila do Bispo quis fazer foi mostrar pontos de interesse e locais de observações de aves na sua região e partilhar isto com o mundo. Portanto, usou o Google Maps como contexto geoespacial do território, com todas as suas funcionalidades, de mapas de satélite, pontos de interesse, e até o Picman com o Street View, para podermos ver in loco os locais que estão a ser identificados no mapa. E estes locais podem ser descritos de uma forma muito detalhada e consultados por quem visita a região ou quer visitar a região, quer online, quer em ambientes smartphone ou tablets, o que seja. Outro exemplo, vou fazer o stop deste exemplo e fazer aqui. Agora perdi o share. Não, tá. Ok. Outro exemplo, Algesur. Algesur fez um roteiro turístico e partilhou um roteiro turístico. Okay. Neste roteiro turístico nós temos também informações sobre os pontos de interesse, as rotas e uma curiosidade são os audioguias. Portanto, eu posso estar com o meu smartphone, estar a ver um determinado local e ter um audioguia que me ajuda na interpretação de uma visita que eu faço num determinado roteiro para ter um conhecimento mais profundo sobre um determinado ponto de interesse ou local histórico que eu estou a visitar. Ok. Força. Uma pergunta, desculpa. Antes de mais, parabéns pelos exemplos, acho que são muito interessantes e eu acho que cada vez mais vamos ver os utilizadores a procurarem no Google Maps essa resposta para circuitos turísticos e eu já o faço, por exemplo, eu próprio mapeio os meus sítios quando vou de férias e crio listas dos sítios que visitei. Muito bem. Mas tinha curiosidade em perceber daquilo que puderes partilhar, como é que foi essa interação, no fundo, de onde é que partiu a ideia de fazer esse mapeamento, seja no caso de Vila do Bispo, seja no caso de Algesur. Claro. Como é que surgiu esse desafio? Claro. Este desafio faz parte de nós a Fox BC atua junto das cidades com projetos de Smart Cities, disponibilizando uma plataforma de inteligência urbana chamada City as a Platform, que utiliza o Mapify como gestor de conteúdos geográficos e que dá autonomia aos nossos clientes e às autarquias para construírem os seus dados
os seus roteiros turísticos e partilharem de uma forma automática para dispositivos móveis, para a internet, todos estes conteúdos e aplicações. Portanto, esta capacidade surge de uma estratégia da Focus em estar junto das autarquias que querem partilhar o seu território, mas também com uma vertente cada vez mais ligada ao conceito das smart cities, da sensorização e de incorporação de valor àquilo que são a oferta tradicional do Google Maps, né? E para isso a nossa plataforma de inteligência urbana permite isso, permite que as autarquias construam os seus próprios dados e partilhem os seus dados, quer em ambientes internos privados, quer ao público em geral, aos turistas, para qualquer tipo de dispositivo e qualquer tipo de meio, seja smartphone, tablets ou internet. Não sei se esclareci a tua questão. Sim, Inês, esclareceste, levantaste-me aqui mais uma questão, que é quão independentes é que as autarquias ou qualquer... São 100% independentes. Organização aqui presente que queira fazer uma coisa semelhante, ou seja, precisa, até que ponto é que precisam na fase de carregamento e depois na fase de gestão? Podem fazer tudo isso. Só precisam do nosso... Não. Podem fazer tudo sozinhos. A autonomia é o sucesso e a independência. A autonomia e o sucesso é fundamental para que as empresas tenham confiança na escalabilidade e na utilização das plataformas. E é isso que nós fornecemos. Damos formação, mas damos autonomia e capacitamos, no fundo, as equipas técnicas para a construção destes guias e desta informação. Obviamente nós podemos fazê-lo, mas incentivamos que sejam os próprios clientes, as próprias entidades a terem essa capacidade e a fazerem essas partilhas e esse conhecimento. Muito obrigado. Okay? Obrigado também. O outro exemplo que eu gostava de partilhar com... uma pergunta também. Força. O audioguia, quando disponível em determinado local, aqui no chat, o audioguia, quando disponível em determinado local, vem apenas a PT ou outros idiomas? O audioguia pode ser disponibilizado em qualquer idioma. Portanto, o audioguia, nós não estamos a usar os serviços do Google Translate, podemos fazê-lo também e ter tradução automática, caso necessário, por serviços Google. Portanto, o audioguia é disponibilizado conforme é captado, portanto, pode ser feito em qualquer idioma e pode ser disponibilizado em múltiplos idiomas, tem que ser feito em múltiplos idiomas. Caso tenhamos o audioguia num só idioma, podemos usar a tradução simultânea usando os serviços da Google e tradução simultânea para ter audioguias em multilíngua. Outro exemplo muito interessante é a perspectiva agora de quem recebe aqui um exemplo da Fatacil, que é a maior feira que é realizada no Algarve durante o período de férias. Acho que toda a gente conhece a Fatacil e a Câmara da Lagoa usou o Mapify, o Google Maps e o Google Cloud e a nossa plataforma de inteligência urbana para gerir toda a feira da Fatacil. Esta gestão é muito importante. Logo, em primeiro lugar, no planeamento. Portanto, nós estamos a falar de uma feira que movimenta centenas de milhares de pessoas e é preciso ter instrumentos de gestão e de planeamento de espaço público que sejam adequadas à realização do evento. Portanto, aqui temos um instrumento de partilha e de colaboração entre as entidades públicas, entidades privadas, entre forças de segurança, bombeiros, proteção civil, em todos os agentes que estão envolvidos na organização do evento e que têm que ter um conhecimento comum sobre o mesmo. Formas de deslocação, eixos estruturantes, parques de estacionamento, tudo isto está disponível na nossa plataforma e depois o próprio evento em si, a organização dos espaços, as infraestruturas existentes e os próprios feirantes, onde é que vão estar instalados de uma forma precisa, detalhada e partilhada com todos, que é isso que sinto que é importante, é que todos tenham um conhecimento partilhado e comum do que nos rodeia, neste caso deste evento. Okay? Para terminar, que eu queria deixar uns minutos para perguntas e respostas,
Eu vou voltar, engano-me sempre aqui, que eu não devia fazer o stop sharing. Estão-me a ouvir? Estou? Sim, perfeitamente. Ok. Eu não estou a conseguir agora aqui entrar. Tinhas aqui mais uma pergunta da Silvia. Como se programa no Google Maps para Internet of Things? É por Python, R? É por tudo. É muito versátil. É muito versátil. O R, assim, nós temos muitas formas de programar com Google Maps e de estender e usar os serviços Google Maps. Muitas formas. Eu peço desculpa, eu não estou a conseguir voltar aqui à sessão. Eu estou ligado, vocês estão a ouvir, não é? Sim, estamos a ouvir, Vasco. Agora não estou a conseguir aqui partilhar. Vou voltar aqui a entrar. Vasco, agora estamos a ver o ecrã, mas não te conseguimos ouvir. Acho que tens que fazer unmute no Meet que abriste agora. Ok, já está. Agora sim, agora sim. Obrigado, obrigado. Vou voltar aqui à apresentação. E agora vou partilhar convosco um vídeo de como a Infralobo, um resort, implementou um projeto Smart Resort e como gera todo o espaço para receber os turistas e os visitantes de uma forma, digamos, inteligente. A Infralobo, o seu principal core business, assenta nas chamadas atividades reguladas. Isto é, no abastecimento de água, saneamento, recolha de resíduos sólidos. Para além desse core business, destas três atividades, temos depois uma série de competências que são delegadas pelo município de Lolé, onde estão incluídos a gestão de 175 mil metros quadrados de espaços verdes, a iluminação, a sinalética e a requalificação e tratamento dos espaços públicos. A Infralobo já estava a fazer um caminho de modernização administrativa através de implementação de outras ferramentas, mas sentiu a necessidade de dar o passo seguinte naquilo que era o seu relacionamento, quer com os clientes, quer com a entidade reguladora, quer também com os seus colaboradores. E aqui o financiamento do CRES Portugal 2020 e dos fundos europeus foram fundamentais. Permitiu de uma forma rápida a implementação de uma ferramenta verticalizada e transversal àquilo que é a atuação da empresa e com isto uma maior valorização da marca da Infralobo. A Infralobo, de forma diferente, pode instantaneamente responder a problemas, ou seja, ter capacidade reativa e capacidade de planeamento facilmente monitorizada. E isto, por ser intangível, as pessoas só depois de estar implementado e só depois de estar a funcionar é que realmente vão dar valor. E nisto, o financiamento do Portugal 2020 e do CRES e dos fundos comunitários foram essenciais. São essenciais para aquilo que consideramos que deve ser a gestão futura das regiões, onde consegue-se ver através de sensores e utilizando a internet das coisas e através de uma aplicação destas. Informar quem nos visita onde é que há espaços para estacionar e mesmo decidir se levaria o seu carro ou se há ofertas públicas a nível de transportes para chegar lá de uma forma mais cómoda e dentro do tempo que as pessoas consideram úteis.
nós conseguimos, graças aos fundos comunitários, de uma forma coerente e rápida, ter estas ferramentas todas ao serviço, ou seja, é o conjunto destas ferramentas a funcionar que transforma um infraloop diferente dos outros denominados Smart Hazards. Ok. Eu creio que este vídeo também ilustra a capacidade, por um lado, a importância do Google Maps como ferramenta de visualização e de experiência de utilização. Nós não damos formação às pessoas porque é tão intuitiva a utilização do Google Maps que a seguir estão a corrigir rupturas, estão a receber alarmística, etc., de uma forma intuitiva, porque já vão à farmácia, já vão ao restaurante com o Google Maps. Portanto, é uma experiência de utilização ímpar e muito facilmente e com uma grande adesão por parte de todas as pessoas. E para terminar os exemplos, nós estamos também a trabalhar com um grande organismo europeu na área da gestão de eventos desportivos, onde utilizamos o Mapify, o Google Maps e o Google Cloud para a gestão de infraestruturas e construção de soluções e aplicações em toda a cadeia de valor, desde o planeamento, preparação e realização do evento, com informação em tempo real sobre as infraestruturas e em tempo real sobre a realização do evento, indicadores, etc. Portanto, eu creio que com esta sessão procuramos demonstrar aqui o valor muitíssimo significativo da Google em todo o seu ecossistema, em particular Google Maps Platform e Google Cloud. Nestes domínios, no domínio do Travel and Hospitality, para quem viaja, do viajante, mas também de quem investe no real estate, de quem tem que gerir as infraestruturas e de uma vertente da organização dos eventos. Tudo isto são atividades no domínio do turismo que beneficiam em muito deste conhecimento de localização e daquilo que a Google e a FoxBC também e do Mapify que têm para oferecer. E muito obrigado. Espero que tenha sido uma sessão inspiradora, como eu disse no princípio. Vasco, eu tenho aqui uma pergunta para te fazer, desculpa. Mais outra. Parabéns. Força. Estava espetacular, muito claro e parabéns pelo excelente trabalho. Eu próprio que trabalho na área de turismo vi aqui alguns exemplos que não conhecia. Okay. E, portanto, até fiquei com mais ideias de projetos para fazer com clientes. É extraordinário. Okay. Mas pergunto, que tipo de organizações é que devem contactar a FoxBC? Estamos a falar tipicamente de grandes empresas, médias, pequenas empresas. E para além disso, onde é que vocês acrescentam valor comparativamente a uma solução do it yourself? Ok. Obrigado pelas questões. Nós trabalhamos, e eu procurei ilustrar isso, com organizações relativamente pequenas, como é uma Câmara de Vila do Bispo, né? Acho que tem 2, 3 mil habitantes ou 5 mil habitantes. E trabalhamos com uma UEFA, a nível europeu, que tem dezenas, centenas de milhares de pessoas e é uma organização europeia com uma dimensão assim, muito significativa. Portanto, temos capacidade, temos soluções, capacidade e conhecimento para endereçar os desafios, independentemente da dimensão da organização. O que interessa, de facto, é o valor que se oferece e o valor que aportamos à organização. E esse valor é dado nestes 3 níveis, eu diria. O valor, nós não trabalhamos muito com soluções de consumo, portanto, estamos business to business. Eu diria que a experiência do viajante é dada em si pela Google, não é? A Google proporciona essa experiência do viajante. As outras 3, nós temos essa capacidade de criar valor, de aportar valor às organizações. Quer no setor imobiliário, agentes e operadores de turísticos, de resorts e de infraestruturas turísticas, organização de grandes eventos que exigem a construção do que nós chamamos um common understanding do evento. Nós temos, de facto,
solução, experiência, know-how e conseguimos aportar valor a essas organizações. E depois, obviamente, no domínio das operações, aqui não tanto a ver com o turismo, mas tudo tem a ver com o turismo, quer dizer, as pessoas têm que se deslocar de um lado para o outro e o aumento da eficiência do operacional é também um ativo muito grande. Nós temos demonstrado ao longo do tempo que temos muita experiência e conseguimos aportar também esse valor às organizações. Ok? Não sei se respondi à tua questão. Sim, respondi. Obrigado. Muito bem, obrigado, Vasco. Não sei se há alguma questão. Penso que cobriste as que estavam no chat. Se alguém tiver alguma questão, pode colocá-la agora, ou no chat, ou fazendo unmute. Se não existirem outras questões, podemos então encerrar a sessão. E mais uma vez, muito obrigado pela excelente apresentação, Vasco. Não, obrigado também a todos, espero que tenha sido útil, obrigado à Google e obrigado a todos que tiveram disponibilidade para estar connosco hoje, a esta hora, não é fácil também. Espero que tenha sido útil, estou a dispor depois para qualquer situação, para qualquer questão que surja adicional. Obrigado, Vasco. Desde já agradeço também a toda a colaboração do Google e, neste caso, diretamente ao Vasco, que fez uma apresentação excelente. E agradecer a todos os que estiveram presentes neste webinar, que foi muito útil, desde já. Muito obrigado. Obrigado.